pessoal, hoje eu invadi aqui o espaço da Venice no Rosa dos Ventos para conversar com vocês sobre um assunto que vem aí despertando, o interesse das autoridades e principalmente da comunidade científica, que é essa relação existente entre desmatamento ambiental e o surgimento, a possibilidade, do surgimento de novas doenças. Eu já adianto que esse assunto não é novo, nós temos aí na história da humanidade uma série de pandemias que tiveram seu início justamente nessa relação do homem interagindo com espécies silvestres e contraindo os vírus dessas espécies e desenvolvendo doenças das mais variadas. E hoje a preocupação está aumentada, porque a gente está vivendo uma pandemia da Covid-19 e também nós estamos tendo altos índices de desmatamento. O Brasil está aí para relatar isso, Abril a gente recebeu um relatório que foi o maior índice de desmatamento da Amazônia legal desde 2016. E isso ocorre logo após Bolsonaro assumir compromissos ambientais frente a uma cúpula do clima. Então, as autoridades sanitárias, a comunidade científica está bastante preocupada com essa questão, porque envolve, eu vou explicar para vocês diretamente aí a possibilidade aumentada do surgimento de novas doenças. E para introduzir vocês nesse assunto, nesse contexto, como boa contadora de história que sou, eu vou contar uma história que é muito didática e vai mostrar de uma forma muito fácil como se dá essa relação entre desmatamento e surgimento de novas doenças. Bom, tudo começou em 1997, quando nuvens de fumaça pairavam sobre as florestas da Indonésia. Isso era resultado de uma queima de uma área de aproximadamente o tamanho do estado da Pensilvânia. Essa área estava sendo queimada para o plantio agrícola, produção ali de monoculturas. Com essa fumaça, toda essa fumaça e essa queima, a produção de frutos dessa floresta ficou inviabilizada. Então muitos animais tiveram que se deslocar, alguns morreram, claro, mas muitos puderam se deslocar. Dentre esses que se deslocaram estavam os morcegos, que eles têm uma grande vantagem porque eles voam, E esses morcegos se estabeleceram em pomares malaios. E depois de um tempo, os porcos desse povoado que cultivava esses pomares começaram a adoecer. Logo em seguida, seres humanos começaram a adoecer. E eles foram investigar o que era essa causa, porque era uma doença completamente desconhecida. E eles foram investigar e descobriram que era o quê? Esses morcegos que se deslocaram dessas florestas que foram queimadas, eles carregaram consigo vírus mortais, E eles comiam as frutas desses pomares, o resto dessas frutas caíam no solo, contendo a saliva dos morcegos e, portanto, contendo vírus, E esses porcos se alimentavam dessas frutas que estavam no chão. E os seres humanos, ao lidarem com esses animais, ter contato com o sangue desses porcos, ou qualquer secreção, eles entravam em contato com esse vírus. Esse vírus é chamado vírus do Nipah, NIPAH, para quem quiser procurar. E hoje a OMS classifica ele como prioritário, porque ele tem uma alta taxa de mortalidade, que está entre 40% e 75%, dependendo do local onde ele ocorre. Para vocês terem noção, a Covid-19 registrou em março uma taxa de mortalidade de 4,5%. Então olha como esse vírus é perigoso. E ele vem justamente dessa relação de desmatamento e o contato agora de seres humanos com esses animais, que no caso são os morcegos, animais silvestres. E essa historinha eu contei para vocês verem de forma prática como a destruição de florestas ela está diretamente relacionada com a maior possibilidade de seres humanos entrarem em contato com animais que são hospedeiros de vírus e que pode vir a causar aí doenças até então desconhecidas, como a Covid-19. Ano passado, os pesquisadores reforçaram essas ideias que a gente já tinha, a gente já sabia, mas foi reforçado de uma forma muito clara, quando pesquisadores de Stanford foram passar um tempo numa região da África que está sofrendo exatamente esse mesmo processo, que é a retirada de mata para o plantio agrícola. E como todo mundo já sabe, quando você retira a floresta e começa uma plantação, você tem uma certa migração de pessoas que vão para essas áreas para trabalharem. E essas pessoas entram em contato com animais silvestres das maneiras mais diversas, como esses pesquisadores viram.
desde criança sendo mordida por macaco, gente separando briga de macaco com cachorro do mato, né, porque tem dó do macaco que tá sendo mordido aí, a dona de casa que sai no quintal, tem um animal silvestre qualquer morto no seu quintal, ela vai e manuseia o animal para retirar dali. Então todas essas situações colocam, né, o ser humano em contato com o animal silvestre e com seus possíveis vírus, que também, né, estão nesses animais e até então não são conhecidos pelo corpo do ser humano. Essas são algumas possibilidades de contato, né, e de desenvolvimento aí de possíveis novas doenças. Então, essas situações relatadas por esses pesquisadores de Stanford, ela exemplifica, né, como diverso pode ser esse contato, né, entre seres humanos com esses animais silvestres e, portanto, assim desencadear diversas doenças até então completamente desconhecidas. E o gerador, né, o motivador aí que possibilita esse aumento desse contato, dessa interação ser humano e animais silvestres, é justamente o desmatamento. E para essa questão de desmatamento, agora eu puxo aqui para o Brasil. Por quê? Porque a Amazônia é a floresta mais biodiversa do mundo. E a gente sabe hoje que os vírus são, né, as espécies aí mais abundantes do mundo. E para cada, por exemplo, para cada bactéria, a gente tem aí a estimativa de que haja 100 vírus. Agora para pensar, quanto vírus não deve ter na nossa floresta, que é a mais biodiversa do mundo. Né? Só que, assim, na floresta amazônica, ou como em qualquer floresta, porque os vírus ocorrem em qualquer tipo de ecossistema, esses vírus eles estão em harmonia, eles estão em equilíbrio com as espécies pelas quais ele passa. E também em equilíbrio com o ambiente. Por quê? Porque evoluíram há muito tempo, estão ali, né? Então, sem intervenção, a gente passa milhares de anos aí sem nem ouvir falar desses vírus. Por quê? Porque geralmente, né, nesses animais por quais ele passa, e lembre da cadeia ecológica, né, que você aprende na escola, que um animal, né, se alimenta do outro e, portanto, o vírus que ele tem no corpo também vai passar aí nessa cadeia trófica. Esses animais, eles estão adaptados a esses vírus, ou seja, no geral, eles nem têm sintomas, nenhum mal os acometem, pois eles estão em equilíbrio. Dentro da natureza, os vírus e os animais dos quais ele interage estão em equilíbrio e, no geral, não acometem com nenhuma doença, nenhum sintoma. E o grande X da questão, né, é porque quando o ser humano entra nessas áreas e promove desmatamento, né, faz o garimpo, transforma essas áreas verdes em pastos ou em produção agrícola, ele interfere nesses ciclos, né, ecológicos que já estão pré-estabelecidos e muito bem ali em harmonia, vivendo com os vírus, porque já evoluíram há milhares de anos e estão completamente adaptados. Quando o ser humano interfere, ele pode desencadear uma série de reações. Dentre elas, uma que a gente chama, que é muito conhecida, que é a perda de biodiversidade. Ou seja, muitos animais, né, vão ter que se afugentar, vão ter que se deslocar dessas áreas. E esse deslocamento vai promover o quê? A perda de predadores, por exemplo. Sem seus predadores naturais, algumas espécies que são consideradas, né, aí, reservatórios de vírus podem se reproduzir desenfreadamente. E toda vez que você tem um aumento dessas populações, aumenta também a quantidade de vírus que eles carregam. E a chance de entrar em contato com seres humanos que estão, né, adentrando nessas áreas e, portanto, habitando ali, seja para o trabalho ou, enfim, a chance desses animais entrarem em contato com seres humanos aumenta, né? Essa é uma das preocupações hoje, porque, né, que o desmatamento está completamente relacionado aí com a possibilidade de surgimento de novas doenças. E toda vez que o ser humano entra em contato, né, com esses animais, ou seja, que ele, através dessas intervenções ambientais, ele promove, né, essa quebra de ciclos e, portanto, aí a gente tem um desequilíbrio nessa biodiversidade. E como eu disse, você pode, sem predadores naturais, algumas espécies que são reservatórios podem se reproduzir de forma desenfreada. Você tem um fenômeno que a gente chama de quebra de barreira, que eu vou explicar já já. Esse fenômeno, a quebra de barreira, ele acontece quando, né, um vírus que circulava ali apenas entre os animais silvestres, né, dentro do seu ciclo estabelecido há milhares de anos,
completamente adaptados, sem causar, né, no geral, sem causar danos a esses animais que participam, agora ele se adaptou geneticamente e é transmitido também para seres humanos, que foi justamente o que aconteceu com o Ebola, com o vírus da AIDS e agora recentemente com o coronavírus. E essa quebra de barreiras também, ela pode acontecer quando esse vírus se adapta a um inseto vetor, que foi justamente o que aconteceu aí com a Zika, com a dengue e com a chikungunya. E lembrando, né, no geral, essa quebra de barreira só ocorre com a interferência humana em ambientes, né, que estavam aí em equilíbrio, que até então os seus vírus e os seus animais silvestres viviam plenamente em equilíbrio sem desenvolver sintomas, doenças, pois já estavam adaptados a esses vírus. E aproveitando nessa situação que eu falei, que essa quebra de barreira também pode, né, desencadear aí a adaptação desse vírus a um inseto vetor, e esse inseto vetor, portanto, levar, né, esse vírus até cidades, até povoados e, né, infectar pessoas. O desmatamento, né, ele, além dessa preocupação da possibilidade de surgir novas doenças através disso, tem a questão do agravamento das doenças que a gente já conhece. Por exemplo, saiu um estudo dos pesquisadores da USP que eles viram essa relação direta de desmatamento e aumento de casos de malária. Vou ler aqui a legenda. 1 quilômetro quadrado desmatado na Amazônia equivale a 27 novos casos de malária. E por que isso? Não é tão difícil de imaginar o porquê e eu vou tentar explicar aqui. Quando você faz, né, um desmatamento, áreas de desmatado, você retira a floresta, ao passo que você tem ali remanescentes de floresta, né? Então você cria uma área chamada de borda florestal. O que é isso? É exatamente esse espaço que você tem entre campo, né, devastado, e floresta nativa. Esses locais, quando eles acumulam água, a água tende a ficar morna, porque ela não tem nem tanto sol e nem tanta sombra. Essa água morna é excelente para o desenvolvimento de insetos, né, ovos de insetos, para serem incubados aí nessa água. E se atente a outra coisa, aí você não tem o predador, que geralmente o predador desses animais são os anfíbios, e os anfíbios, pois têm a pele úmida, eles estão mais dentro da floresta. Então você tem duas situações, um ambiente perfeito para a proliferação, porque a água está meio morninha, e você não tem predador. Pronto, você tem um boom do inseto anófilis, que é um inseto aí responsável pela transmissão da malária. Então foi exatamente isso que esse estudo demonstrou, a relação direta entre derrubada da floresta de forma desenfreada com o aumento de casos, né, aí da doença, da malária e que, né, provavelmente de outras também, como Zika, a chikungunya e a dengue. E como eu disse, pessoal, lá no começo, né, esse tema ele não é novo. Nós temos aí na história da humanidade uma série de pandemias, né, de doenças que surgiram exatamente dessa interação aí do ser humano com animais silvestres. Como, por exemplo, né, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, a gripe asiática, o ebola, o HIV. E o HIV até hoje a gente não tem cura, embora a gente conheça tratamento. E o HIV, ele surgiu exatamente, né, de seres humanos ali que manuseavam a carne de macacos, né? E por esse contato ser frequente, e agora eu destaco, né, essa questão que não é, né, o primeiro contato, papum, você vai desenvolver uma doença, porque lembra, né, o vírus que está numa espécie, né, silvestre ali, ele vai ter que se adaptar ao nosso material genético, que é diferente dessas espécies silvestres. Então, a partir do momento que esse contato ele é frequente, eu vou aumentando as chances, né, desse vírus se adaptar ao meu corpo, ao corpo humano. Lembre que o vírus é uma espécie que sofre muitas mutações. Olha aí a quantidade de cepas novas, de variantes que a gente está da Covid-19, porque o vírus, o material dele é muito simples, então ele sofre mutação o tempo todo. A partir do momento que o contato entre humanos e animais silvestres é de forma frequente, como foi no caso ali, né, da AIDS, onde os caçadores viviam, né, tendo contato com sangue, secreções do macaco, que era a caça, né, eles consumiam a carne, ele deu todas as possibilidades ali do vírus se adaptar como se adaptou. Então a gente tem uma cepa aí do HIV que se adaptou para o nosso corpo e até hoje, né, ele acomete aí uma boa porcentagem da população e lembrando, não temos cura.
Sem contar, é claro, né, os diversos surtos que a gente vivencia aí de gripe suína, gripe aviária, que volta e meia, né, recorrem, existe essa variação que eu falei, né, o vírus sofre mutação e recorre novamente a esses novos surtos, volta e meia. Bom, o que todas essas doenças têm em comum é que foram vírus, né, que saíram aí, que estavam restritos ao ambiente silvestre, a espécies de animais silvestres, entraram em contato humano, se adaptaram ao nosso material genético e desenvolveram a doença. Bom, hoje, né, os cientistas, como eu disse, não é de hoje, mas, né, aumentou-se, né, esse medo, esse receio, porque essas doenças geralmente elas nos pegam de calça curta. A gente não conhece nada sobre elas e existe uma taxa de morte muito alta, como aconteceu com a coronavírus, por exemplo. Quando ela chegou, a gente não sabia quais os órgãos que ela afetava, quais eram os sintomas, qual era a melhor forma de tratamento e nem tinha muita coisa aí para desenvolver a vacina. Graças, né, à nossa tecnologia, a união que teve entre diversos países e pesquisadores, a gente conseguiu, né, desenvolver uma vacina de forma rápida. Porém, poderia ser um pouco mais rápido se a gente já conhecesse previamente esse vírus. E é nessa situação agora que entra a maioria das pesquisas. Os pesquisadores, né, a comunidade científica, ela está muito preocupada em conhecer esses vírus que estão confinados aí dentro das florestas, mas que já estão meio que em contato com seres humanos. Por quê? Porque a gente sabe, o desmatamento está aumentando, as pessoas estão entrando nas áreas e transformando floresta em pasto, transformando floresta em plantação. Então a gente está vendo essa interação, né? Então os pesquisadores, eles estão concentrados em estudar esses vírus, né, que estão aí mais propensos a ter contato com seres humanos, né, essas espécies que a gente tem conhecimento que estão próximas, né, de nós. Os pesquisadores estão reforçando os estudos para conhecer essas espécies, entender em quais órgãos elas se alojam, né, se existe algum sintoma, qual é esse sintoma, e classificar essas espécies. Para quê? Para que caso surja uma nova pandemia, uma nova doença, né, de grande escala, ela não nos pegar de calça curta, a gente já saber alguma coisa sobre ela e ser mais fácil aí produzir, né, tratamento, vacina, enfim, conseguir, né, segurar e não para que ela não tome proporções tão grandes como a Covid-19 tomou, por exemplo. Vale destacar que essa preocupação, né, dessa relação aí direta de desmatamento, surgimento de novas doenças ou agravamento das que a gente já tem, ela é uma questão muito complexa, que ela ultrapassa somente os limites aí da questão ambiental. Ela entra na questão política, econômica e social, pois a gente sabe quem são as populações mais suscetíveis a essas doenças, né? A gente sabe que quem vai, de fato, tomar as decisões, né, de como será o nosso meio de produção são as nossas autoridades políticas, e é uma questão econômica porque, recentemente, né, está sendo feito uns estudos muito interessantes que eles querem dar valor mesmo, né, aos serviços ecossistêmicos, que é a purificação do nosso ar, a qualidade da nossa água e também agora essa questão, né, de conter doenças. Por quê? Como a gente viu, né, existe a relação direta entre desmatamento e aumento de casos de malária, por exemplo, ou surgimento de novas doenças como a Covid. Tudo isso é custoso para o Estado. Gasta-se muito dinheiro, né, para tratar essas doenças. Então, hoje os pesquisadores, eles colocam literalmente na ponta do lápis o preço de cada agulha, cada seringa, cada leito de hospital, a quantidade de dinheiro gastado com medicamentos, para todas, né, essas doenças que estão diretamente relacionadas aí com o desmatamento e comparam com o lucro obtido com a derrubada da floresta, né? Quando você coloca isso numa equação, você vai ver se está compensando, digamos assim, né, derrubar a floresta, mesmo tendo que gastar tanto com tratamento, né, de doenças que são acometidas por conta dessa derrubada. E um estudo recente feito na Malásia, né, que eles fizeram todo esse controle certinho, né, eles viram que não, a conta não fecha, né, então o Estado está tendo prejuízo em derrubar essas florestas assim de forma desenfreada, porque o custo com a saúde está sendo muito mais elevado. Então, gente, não sei se eu fui clara, se ficou alguma dúvida, acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Essa relação direta, essa relação com, né, a política, com a questão econômica, com a questão da saúde e, né, o que a gente está fazendo hoje em dia
E, né, deixar claro que a gente precisa mudar o nosso sistema, a gente precisa pensar em outras maneiras, assim ele não se sustenta e a gente já tem aí evidências até, né, relacionando diretamente valores econômicos aí, para mostrar que não está dando muito certo. E eu queria finalizar também, né, com uma outra questão que surgiu aí recentemente que a gente ainda não sabe, que tem relação com a questão das mudanças climáticas. Hoje o Brasil, né, os trópicos no geral, eles têm algumas doenças que estão concentradas aqui por conta, né, da nossa condição climática. Com o aquecimento global, a gente não sabe o que vai acontecer. Então fica aí mais uma preocupação e, né, obrigado pela atenção e até mais. E aí, pessoal, gostaram desse novo formato? Eu fiquei muito feliz, eu adorei o trabalho da Nicole, achei sensacional. Espero sugestões de vocês para novos convidados, novos temas, né, para a gente fazer nesse formato Rosa dos Ventos Convida. E não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o Politicamente Interagindo, não só no YouTube, mas também nas redes sociais. Eu espero vocês na próxima semana com mais um episódio do Rosa dos Ventos. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês.